Olá, tudo bom? Eu sou o professor Marcelo e a gente vai começar aqui agora um curso de História, Geografia e Atualidades para preparar os alunos, né, que vão concursar aí para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo em História e a gente vai abordar aqui essas três disciplinas pensando aí numa melhora do conhecimento do pessoal que vai fazer o concurso. Bom, essa nossa primeira aula é sobre a Primeira Guerra Mundial, que se inicia no ano de 1914, e a gente vai falar primeiramente não como a Primeira Guerra Mundial, mas sim como uma grande guerra, como era chamada na época. Para a gente poder falar desse grande evento do início do século XX e que inicia aí, de certa forma, a era contemporânea, vamos abordar aqui a paz armada. O que é a paz armada? Na verdade, é um pouco dos conflitos, da causa dos conflitos que nós temos antecedentes ao início da Primeira Guerra. Aqui no centro, eu coloquei para vocês as causas dos conflitos, do conflito em si, que é o início da Primeira Guerra, de maneira geral. E aqui, logo ao lado, nós temos algumas especificidades desses países e que, portanto, vamos tratar delas nesse primeiro momento. Primeiramente, a Alemanha está iniciando, nesse momento, o seu segundo Reich, ou seja, o seu segundo império, e o império que começa com a unificação no ano de 1871, certo? E isso faz com que esse império, como o próprio nome já diz para a gente, procure uma expansão do seu território. Essa expansão do território é a expansão colonial que está assinalada aqui, que vai acontecer nos Balcãs, uma região ali na Europa. É muito importante a gente já ressaltar, que também vai ser importante para as próximas aulas, o seguinte aspecto da Alemanha. Uma ideologia extremamente pan-germanista, ou seja, a intenção da ideologia nacional desse país que está nascendo nesse momento, que é a Alemanha, é uma ideologia de união dos povos germânicos. Não são apenas os alemães, tem outras nacionalidades também, mas isso vai ser importante principalmente quando a gente entrar na questão do nazifascismo na Alemanha. O segundo império que vamos abordar aqui é o Império Austro-Húngaro, E esse Império Austro-Húngaro teve um grande momento no século XIX, mas agora no século XX ele entra em decadência. Essa decadência da dinastia Habsburgo tem alguns motivos, e o primeiro deles é por um conflito que está acontecendo nesse território do Império Austro-Húngaro e que envolve múltiplas nacionalidades. O que significa isso? As múltiplas nacionalidades que estão coexistindo nesse território do Império Austro-Húngaro estão disputando alguns desses territórios e que, portanto, pedem a sua autonomia, pedem a sua independência. Isso faz com que o Império, de certa maneira, se sinta acuado e, portanto, causa essa tensão do que estamos chamando de paz armada, ou seja, muitos países armados com tensões armadas, mas o conflito ainda não começou. Na sequência, vamos falar do Império Turco-Otomano, o Império Turco-Otomano, também um império em decadência e também conta com esse aspecto do nacionalismo das diferentes nações e dos diferentes povos que estão ali localizados nesse império. Isso faz também com que essa fragilidade do Império Austro-Húngaro seja disputado o seu território pelas potências europeias, Então, essas potências que nós vamos ver aqui agora, do lado direito da nossa tela, começam a disputar esse território do Império Austro-Húngaro. Começando então pela França, A França, ela tem uma questão muito peculiar quanto à Primeira Guerra Mundial. Sempre quando a gente vai abordar uma questão, como os concursos costumam abordar, quando cai França na Primeira Guerra Mundial, costuma ser o aspecto do revanchismo francês contra a Alemanha, ou seja, Alsácia e Lorena deixa de ser um território francês, passa a ser um território alemão e faz com que então este revanchismo francês afloresça no século XX com a intenção de retomar esse território, ok? Além disso, a afirmação imperialista da França
percebendo a ascensão alemã e percebendo também a ascensão inglesa, faz com que eles queiram se afirmar também como império, como grande potência europeia nesse momento. Próxima potência é a Inglaterra. Essa, sem dúvida, é a maior potência industrial da época, seguida aí depois pela Alemanha, mas a Inglaterra tem um forte parque industrial, e se não o maior parque industrial, e por isso ela tem aí o seu poder econômico mais importante nesse século XX. Uma coisa é importante dizer que, apesar de tudo, essa mesma Inglaterra, que tem essa forte indústria e um forte exército, vai ser ameaçada por Guilherme II, justamente o rei da Alemanha, né? Então nós estamos falando aqui de uma potência ameaçando outra. Isso são tensões num mesmo continente, isso são os prenúncios do que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Na sequência, o Império Russo, né? Ou mesmo a Rússia, que nesse momento é um império controlado por um czar, né? Um império czarista controlado por Nicolau II. Tem uma questão muito importante e que acaba sendo central para a gente poder resolver as questões da Primeira Guerra Mundial, é a região dos Balcãs. Por isso eu vou até assinalar aqui a região dos Balcãs, porque essa região dos Balcãs é sem dúvida uma região, um território peculiar, um território especial nessa Primeira Guerra Mundial. A Rússia, nesse caso, tratando da região dos Balcãs, perde o controle do Estreito de Bósforo e Dardanelos. O que significa isso? Eles perdem o acesso ao mar Mediterrâneo que eles tinham. Isso significa perda de influência, perda também de vias comerciais, enfim, tudo isso faz com que você deixe de dominar grande parte da economia da região, certo? E por último, um país que entra não menos especial, né? Mas um país que não está configurado como essas grandes potências, mas que vai aparecer aqui nessa aula também, né? É a Sérvia, porque a Sérvia é um país que está localizado aqui na região muito próxima ao Império Turco-Otomano e está lutando pela libertação dos eslavos, dos povos eslavos, esses povos que estão espalhados tanto no Império Turco-Otomano quanto no Império Austro-Húngaro, certo? A Sérvia vai ser importante para a formação da Iugoslávia logo depois, e toda essa configuração que a gente viu aqui agora, nesse slide, ajuda a gente a entender os dois lados da guerra. Um lado, a Tríplice Aliança, formada, portanto, pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano, e do outro lado, o que vamos chamar de Tríplice Entente, né? Que não é tríplice, que vai acabar se formando com mais países também, que é da França, da Inglaterra e a Rússia. Bom, portanto, resumindo essa primeira parte, as causas do conflito da Primeira Guerra Mundial, e que chamamos desse momento de paz armadas, que é o antecedente da Primeira Guerra, são os choques de interesses imperialistas das potências, ou seja, essas potências querem dominar mais território, querem expandir as suas colônias. 2. Competição econômica, ou seja, eu preciso influenciar determinadas regiões, eu preciso passar a influenciar mais do que outros países, vender mais, aumentar a minha taxa de comércio, enfim, tudo isso é competição econômica. 3. Disputas nacionalistas. Algumas nações que estão sendo sucumbidas pelos impérios querem a sua independência, querem a sua libertação. Isso cria tensão dentro dos territórios. 4. Rivalidades coloniais. A França quer ampliar suas colônias, a Inglaterra quer ampliar suas colônias, a Alemanha tem uma questão também com suas colônias, e isso faz com que eles precisam ampliar, precisam sair do território europeu, porque ele não basta mais para aquilo que vamos chamar, por último, 5º, a expansão capitalista. Nós estamos falando num momento pós-revolução industrial, como a Inglaterra é a maior potência industrial, né? E esse momento pós-revolução industrial é o início do capitalismo. O início do capitalismo, portanto, requer essa expansão dessas potências capitalistas e precisa ir para além do território europeu, como o território asiático, o africano e, por que não, o americano, onde estamos. Por isso, alguns eventos aqui
por prenúncio dessa guerra. A gente chama um primeiro evento, um evento que é marcante, é a crise de Agadir, que pode também ser chamada no seu concurso como crise do Marrocos, quando o território da França, do Marrocos, é disputada por França e Alemanha. Além disso, nós estamos falando também, como já havia avisado anteriormente, das crises, balcânicas, que é na região dos Balcãs. Quando Bósnia e Herzegovina são anexadas pelo Império Austro-Húngaro, isso gera um movimento, né, de poderes ali na região dos Balcãs. Todo mundo quer disputar essa região, porque essa região é extremamente importante no quesito estratégico para acessar o mar Mediterrâneo. E por último, essa crise balcânica faz com que se forme uma Liga Balcânica de um lado e o Império Austro-Húngaro de outro. Evidentemente que esses países aqui que colocamos no último slide vão de alguma maneira, apoiar essa Liga Balcânica no ano de 1912 e 1913. Agora tem um evento que ele é fundamental e que nós costumamos dizer que ele é um evento, ele é a gota d'água, né, para que essa guerra comece. É o atentado do arquiduque Francisco Ferdinando na região da Bósnia, na capital da Bósnia, que é Sarajevo. A questão é a seguinte: Francisco Ferdinando, ele vai até a região da Bósnia, tentando de alguma maneira minimizar essa intenção pan-eslavista dos povos eslavos. O que é o pan-eslavismo? Vamos resumir isso aqui. Pan significa união, né? É a união dos povos eslavos. Portanto, os eslavos pretendem unir numa única nação estes povos eslavos. E tem um grupo terrorista, conhecido como Mão Negra, um grupo sérvio, esteve neste dia em que o Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, vai visitar a Bósnia, e um estudante chamado Gravilo Príncipe, que participa deste grupo terrorista Mão Negra, assassina esse arquiduque, o príncipe Francisco Ferdinando, e, portanto, a guerra se inicia. Evidentemente que esse não é o evento que dá início à guerra, mas este é o evento que coloca todas as tensões que antes colocamos aqui em xeque. Elas aparecem para todos. Isso faz com que as tensões fiquem evidentes e a guerra, então, possa começar. A declaração de guerra da Áustria contra a Sérvia, ela vai ser eminente, evidentemente, porque mataram o Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, e isso é a gota d'água para o início da guerra. Reação em cadeia, rapaziada. O que acontece aqui? A Áustria declarando guerra à Sérvia, como num primeiro momento, faz com que a Rússia, aliada da Sérvia, declare guerra à Áustria. A Alemanha, aliada da Áustria, vai declarar guerra à Sérvia. A Alemanha, portanto, que percebe que não apenas vai poder declarar guerra de um lado, tem que também declarar guerra para o lado ocidental. E por isso declara guerra à França, que é aliada à Rússia. Em aliança com a França, a Inglaterra entra no jogo e começa então essa disputa que nós estamos falando aqui da Primeira Guerra Mundial. De um lado, os países centrais, tendo como eixo dois impérios fundamentais, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, além de uma potência imperial, a Alemanha. De um outro lado, os países aliados, que são os países europeus ocidentais, em grande parte. Inglaterra, França, Rússia, Sérvia, Bélgica. E na sequência, nos anos de 1915, vai entrar a Itália e o Japão. E depois outros países também vão se posicionar dentro dessa guerra. Esse é o motivo pelo qual nós chamamos de Guerra Mundial, e não é a Primeira Guerra Mundial, mas é a Grande Guerra. Evidentemente que o nome Primeira só vai surgir depois da Segunda, mas essa Grande Guerra toma proporções como nunca antes vistas, e ela é uma guerra que se inicia primeiro em movimentos. Qual é a questão aqui? A pretensão da Alemanha era fazer uma guerra rápida. Portanto, eu, Alemanha, vou travar uma guerra com o Ocidente de maneira rápida, fazendo com que eu possa depois me voltar para o outro lado e poder travar outra guerra. Ou seja, vamos resolver esse conflito no Ocidente e depois vamos tentar resolver esse conflito com o Oriente. Bom, a questão é que há uma resistência belga quando eles vão se direcionar ao Ocidente, e
evidentemente porque a Bélgica estava se posicionando de uma maneira neutra dentro dessa guerra, e este é o momento no qual a Inglaterra se posiciona na guerra. Por isso, quando a Alemanha ataca a Bélgica, é um momento no qual 5.000 civis são mortos, incendiados e fuzilados neste país que é a Bélgica. Agora, quando eles chegam na França, há uma resistência enorme. E essa resistência marca um início de uma coisa muito conhecida entre nós: as trincheiras, o fronte de batalha. Ou seja, um local onde os dois exércitos estão frente a frente e nenhum deles se movimenta. É uma guerra que começa a ficar parada. Deixa de ser uma guerra de movimento e passa a ser uma guerra de posições, uma guerra de trincheiras. Bom, inicia-se, portanto, no ano de 1915 a 17, a Guerra das Trincheiras. A Europa passa a ser entrincheirada, toda ela, 800 quilômetros de trincheiras, de arames farpados e de muitas outras maneiras de tentar circundar, fechar um território, como, por exemplo, os campos minados e cercas eletrificadas. A questão é que tudo isso gera alguns problemas. Evidentemente que essas trincheiras são insalubres, a presença de ratos traz doenças, o medo da chuva faz com que possa lamear, né, fechar essas trincheiras. Bom, todas essas são questões que eles vão resolver lá na época. As colônias, que são disputas, né, importantes desse momento, das potências europeias, vão ter um papel muito importante nessa Primeira Guerra Mundial. Elas que em grande parte vão fornecer o exército, né? Em grande parte que vão fornecer aquelas pessoas que vão no fronte de batalha para poder saber até onde vai o outro exército. Ou seja, vão em grande parte morrer para poder salvar os nacionalistas desse império. O fim da guerra é um momento muito importante e ele vai acontecer com uma virada no ano de 1917. E isso eu preciso lembrar a todos vocês de um grande escritor norte-americano que escreve esse livro, Adeus às Armas, quando a gente começa a perceber uma virada, né? A população da época, então, começa a perceber que, na verdade, a guerra não é uma coisa tão interessante assim. E, portanto, uma campanha contra a guerra começa a surgir, por exemplo, com esse escritor norte-americano, Ernest Hemingway, em que ele fala que adeus às armas. É necessário a gente abandonar a guerra e fazer uma guerra contra a guerra. Bom, é muito importante este evento aqui assinalado no nosso slide. Revolução Russa de 1917. Essa Revolução Russa não é um tópico do seu concurso e que, no entanto, ela vai ter um desdobramento não apenas para essa aula, mas para outras aulas também que vamos comentar aqui, como é a aula do nazifascismo na Segunda Guerra e a aula da Guerra Fria. Bom, a Revolução Russa de 1917 derruba um Estado absolutista czarista e coloca uma república. A questão é que o Tratado de Brest-Litovsk tira a Rússia da guerra nesse momento. Portanto, a Rússia deixa de participar da guerra e este é o momento no qual a gente percebe que o fronte de batalha oriental em que a Alemanha estava travando não existe mais. Afinal da conta, a Rússia sai dessa guerra. O ingresso nos Estados Unidos da guerra em 1917 é muito mais por uma disputa territorial e, por que não, também marítima, travada com a Alemanha. A questão é que a Alemanha acaba atacando alguns submarinos norte-americanos no ano de 1917 e intensifica essa disputa e esse controle nessas regiões marítimas. E, bom, quando os Estados Unidos entram na guerra é um desequilíbrio enorme, porque pensa, os Estados Unidos vai entrar do lado ocidental, ou seja, de um lado em que estará contra esses aliados que são o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Por isso, quando os Estados Unidos se posiciona contra esses países, é um desequilíbrio nas forças da guerra. Bom, além disso, a fome na Alemanha, a gripe espanhola que mata 400 mil alemães, os movimentos socialistas que começam a pipocar na Europa por conta da Revolução Russa de 1917, mostram que este Império Alemão, governado por Guilherme II, não é muito importante para eles continuar na guerra. Isso está trazendo mais mortes, mais prejuízos para este império de Guilherme II. Por isso Guilherme II abdica da guerra e nasce, neste momento,
pós Primeira Guerra Mundial, o que chamamos de República de Weimar, ou seja, a primeira república da Alemanha. Para terminar a nossa aula, consequências e tratado de paz, ou seja, no fim dessa guerra, no fim da Primeira Guerra Mundial, e como no fim de todas as guerras, vão aparecer tratados de paz que reconhecem a culpa pela guerra, pelas mortes, pelos assassinos. E este tratado de paz faz com que a Alemanha seja a principal culpada dessa guerra. Agora, as consequências diretas. Mais de 17 milhões de mortos, 20 milhões de inválidos pela Europa como um todo. Se você pensar muito bem, todos os conflitos foram travados na Europa. Os Estados Unidos, portanto, ficaram fora desse conflito. Ou seja, entrar na guerra para os Estados Unidos foi um bom negócio, porque além disso, eles passaram a investir na guerra. Ou seja, os países europeus passam a ser credor. Os Estados Unidos passa a ser credor das potências europeias. Ou seja, as potências europeias passam a dever dinheiro para os Estados Unidos no momento pós-guerra. Isso porque os Estados Unidos vai tentar levantar a economia e a infraestrutura desses países. Bom, o território norte-americano foi poupado e toda a guerra movimenta um pouco de dinheiro, movimenta bastante dinheiro. E isso faz com que a economia norte-americana também tenha se alavancado neste momento. Bom, agora surge nesse momento algo conhecido como União Soviética, trazido aí da nossa Revolução Russa de 1917. E isso é uma alternativa concreta ao que os Estados Unidos está propondo, chamado de capitalismo, e um capitalismo liberal. É nesse momento que a gente fala também como um tratado de paz e, como consequência do fim da Primeira Guerra, a formação das Liga das Nações. Liga das Nações que será o embrião da ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas. Não é a ONU, mas será um embrião da ONU. Algo que dará na formação da ONU. E essa Liga das Nações é formada fundamentalmente pelos países que ganharam a guerra. Agora, qual é esse tratado de paz? Conhecido como Tratado de Versalhes. Esse tratado põe uma pá de cal por fim nessa guerra e coloca toda a culpa na Alemanha. Vocês imaginam que a Alemanha, nesse momento, inteiramente destruída pelas consequências da guerra bélica direta, ela passa também a ter alguns problemas territoriais, como, por exemplo, a perda das colônias que elas antes tinham. Além disso, 1/7 do seu território é também tomado por essas potências europeias, além do que 10% da sua população é perdida. Bom, isso significa mais de 6 milhões de habitantes. Segunda cláusula, segundo problema que eles vão ter que enfrentar, as cláusulas militares. Isso é uma coisa que vamos retomar numa próxima aula sobre a Segunda Guerra Mundial e o governo nazista na Alemanha, mas o exército ele tem agora só um máximo de 100 mil soldados. Isso é muito pouco para as dimensões de uma guerra mundial que estamos falando. E, além disso, o Tratado de Versalhes proíbe toda e qualquer armamento estratégico por parte desse exército alemão. O que significa isso? Artilharia pesada, blindados, submarino e força aérea. Ou seja, tudo aquilo que de tecnologia militar que havia sido desenvolvido e que em grande parte fez com que os Estados Unidos pudessem ganhar a guerra, não apenas os Estados Unidos, mas principalmente, está proibido por parte da Alemanha, certo? E por último, uma indenização que é um absurdo por parte do Tratado de Versalhes. E isso depois será reconhecido, né, pelos países europeus. São as cláusulas morais e financeiras, ou seja, um reconhecimento da culpa e uma indenização de 132 bilhões de marcos, o triplo do PIB produzido pela Alemanha. Isso é um absurdo. Isso faz com que a Alemanha fique totalmente presa a embargos econômicos, totalmente presa a essas potências europeias. No entanto, novos capítulos dessa história do século XX acontecerão, então a gente vê isso numa próxima aula e podemos falar sobre o século XX. Até logo.